Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. KNCR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis. No título do vídeo está dizendo assim, valorizou 11% no último ano. E agora, será que agora é hora de comprar? Agora, na minha humilde opinião, não é mais hora de comprar, né? Deveria estar se posicionando no fundo nessa baixa aqui, ó. Comprar agora na alta não seja o melhor momento. Ainda mais que a tendência agora é que esse fundo entregue resultados menores, com isso a sua cotação também caia. Em algum momento, a tendência é que a cotação volte a cair. Então, não acredito que seja o melhor momento para estar se posicionando. Além do mais, ao dar uma analisada no relatório, eu vi alguns pontos de atenção nesse fundo, que são alguns pontos até de risco, inclusive. Então, na data que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado ali a R$ 104,35. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 13,98%. Ele está sendo negociado ali a um PVP de 1,04, ou seja, já está 4% mais caro do que ele vale. E é um fundo, que é negociado com altíssima liquidez. Ele tem por trás a Kinea, que é uma das gestoras mais confiáveis, é uma gestora muito segura, apesar de eu ter enxergado alguns riscos nesse fundo, eu vou tentar trazer aqui para vocês. Ele tem uma liquidez altíssima de 10 milhões. Neste site, ele diz que o fundo valorizou 23% nos últimos 12 meses. Contudo, aqui, essa variação de 23% é com os dividendos entregues, tá? Então, a valorização da cota desse fundo foi na casa aí de 11%. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo de base 100. Então, lá nos idos de 2019, antes da situação pandêmica, ele era negociado com certo ágio, que é comum para o fundo da Kinea, né? Ele era negociado na faixa de R$ 105. Veio a situação pandêmica, suas cotas desabaram para próximo de R$ 80. Rapidamente o fundo se recupera ali próximo ao seu VP, ao 95. Contudo, durante o ano de 2020 até o meio do ano de 2021, esse fundo teve altos e baixos, né? Sendo negociado ali 85, próximo de 95, 85, próximo de 95. E aí, desde mais ou menos o mês 6, ele começa a sua crescente. Amor, o que aconteceu para esse fundo estar sendo negociado nessas baixas? Durante a situação pandêmica, a taxa Selic despencou de patamares que eu não me recordo com exatidão para patamares de 2%. Então, nesse período aqui, como esse fundo aqui ele é altamente indexado ao CDI, foi um momento que ele entregou o dividendo muito baixo. E o mercado ele é imediatista e rentista. Se o fundo entrega rendimento baixo, a cotação despenca, é inevitável. Como eu disse, as cotações começaram a se recuperar no mês 6 de 2021, vindo a ter um bom pique aqui na casa de R$ 100 a R$ 103 durante o ano de 2021. No final do ano de 2022, pós-período eleitoral, as cotas novamente entram em declínio, ali na casa de 95 e essa mínima que ele alcançou no último ano de R$ 93. E aí, desde o mês 6 de 2023, o fundo entra numa nova crescente e recentemente ele teve um pico e está nessa casa de R$ 104. Voltando aqui para o site, a gente vê mais algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome do fundo, o CNPJ, é um fundo para investidores geral, títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Taxa nós vamos deixar para ver dentro do relatório e não há que se falar de vacância para fundo de papel. É um fundo que conta com mais de 304 mil cotistas e ele tem mais de 57 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 100,80 e ele tem um valor de mercado de quase 6 bilhões de patrimônio. E o último dividendo anunciado pelo fundo foi de R$ 1,01. Continuando aqui no site, a gente vê informações aqui no sentido de yield médio do fundo. Então o fundo, durante os idos de 2020, chegou a ter um yield médio de 0,33, 0,27, 0,28. Ele teve uma boa alta, chegando a entregar próximo de 1,20. Como recentemente o dividendo do fundo caiu e a cotação subiu, os últimos dividendos do fundo foram de 1,08, 1,099 e 0,97. Aqui a gente vê essa oscilação dos dividendos. Note que durante os idos de 2018, 2019, 2020, a média de dividendo entregue pelo fundo era na casa de 60 centavos. Então,
De novo, a Selic está caindo. Pode ser que ela inverta e volte a subir? Pode, mas por enquanto, com essa queda da Selic, esse dividendo vai começar a acontecer isso aqui, ó. Vai começar a ter uma queda no padrão de distribuição do fundo, tá? Então já espere essa queda futura, tá? Aqui a gente vê com exatidão os últimos dividendos, ó. Foi um fundo que entregou na casa de 1,22, 1,24, 1,15 e recentemente começa um arrefecimento. Por quê? Queda da taxa Selic. Então, ó, 1,10, 1,11, 1,1, 1,1. Dia 28 de dezembro, eles anunciaram que vão pagar no dia 12 de janeiro R$1,01. Continuando aqui no site, a gente vê a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo que tem bastante histórico. Durante os idos de 2019, esse fundo ele performava próximo à inflação e ao CDI. Durante a situação pandêmica, esse fundo sofreu muito mais do que a inflação e CDI, performando bem abaixo. E agora, nos últimos anos e os últimos meses, o fundo teve um ótimo desempenho, chegando a ultrapassar inclusive a inflação e o CDI. Então, nos últimos 5 anos, a performance do fundo é o seguinte: ele entregou 50% de rentabilidade, e aqui entra tudo, tá? Desde a valorização do fundo com os dividendos entregues. Então, 50% de rentabilidade, o CDI do período foi de 43%, a inflação do período 32%, o IFIX 39% e o índice de dividendos das ações 85%. Ou seja, uma rentabilidade até interessante. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere nesse vídeo fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Obrigado vocês que nos apoiam. Os nossos 4 canais aí contam com o clube de membros. Se você quiser apoiar o nosso trabalho, torne-se membro dos nossos canais. Tornando-se membro dos nossos canais aí, ó, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor irrisório para vocês, baratinho, mas para a gente faz muita diferença. Torne-se membro, apoie o nosso trabalho, porque você ainda tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com quase 2 semanas de antecedência. Você tem preferência também quando pede um vídeo e ainda participa do nosso grupo fechado do Telegram. Além do mais, quem é membro tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha é excelente. Nós estamos aí virando o ano. Quando esse vídeo for ao ar, já vai ser janeiro. Eu estou gravando ele ainda antes do final antes de janeiro. Finalzinho de dezembro, antes do ano novo. Essa planilha vai te ajudar a controlar os ativos e vai ajudar na sua declaração de imposto de renda. Adquira a planilha, ela tem um valor bem acessível, ela é completíssima, muito boa, tá? Se você quiser ver mais sobre essa planilha, assista os tutoriais da planilha que eu tenho aqui no YouTube, ou rumo aos 50 mil com pouco dinheiro, que a gente mostra na prática a usabilidade dessa planilha. Compre, que você também vai estar apoiando o nosso trabalho. Obrigado de coração a todos vocês que nos apoiam. Nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. Esses e-books possuem um conteúdo muito agregador. Adquira os e-books porque você vai ter bastante conhecimento, vai entender bastante sobre os ativos aí. Além do mais, você vai estar apoiando o nosso trabalho. São e-books baratos e acessíveis, comprem para nos apoiar. Obrigado vocês que nos apoiam de alguma forma financeira. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial. A Quineia, ela não costuma ter um relatório muito extenso, e nesse aqui até que tem, ó, tem 17 páginas aí. Então esse é um relatório até que recente, tá? Aqui ele fala os objetivos do fundo. O fundo tem conseguido ter um rendimento mensal de 108% do CDI líquido, né? Então o fundo, em tese, para quem quiser investir, vamos supor, no Tesouro Selic e tal, esse fundo está entregando 108% do CDI líquido, né? Tá bem acima. O fundo tem um patrimônio de quase 6 bilhões, 288 mil cotistas. O último dividendo entregue na data do fechamento aqui era 1,1. A gente viu que aqui já vai estar um pouco defasado, porque esse aqui é o que ele pagou em dezembro. A gente já tem até o que ele vai pagar em janeiro. O fundo tem uma taxa média de CDI mais 2,5. Ele vale R$ 100,80. E na data de fechamento do relatório, ele estava valendo 101. Sendo que a gente viu que ele já está sendo negociado a 104. E é um fundo com liquidez altíssima, né? Ó, 11 milhões de liquidez média. Então, algo bem absurdo. Aqui ele fala como é que estava a posição final do fundo. Então é um fundo que tinha 105% em ativos-alvo e 2% em instrumentos de caixa. Como assim ele tem 107% se o máximo é 100%? Porque esses dois aqui, ó, 5 mais esses 7,2% é alavancagem. Esse fundo conta com alavancagem, tá? Mas, ao contrário do CPTS, a alavancagem desse fundo vem trazendo resultado positivo. Então, o fundo conta com 7% de alavancagem. Aqui ele fala sobre a distribuição dos seus rendimentos.
E aqui a gente vê informações do fundo. Então, um fundo antigo, com bastante histórico, ó, desde 2012. Taxa do fundo 1,08. Mais à frente a gente vai calcular se isso é uma taxa careira ou não. Apesar de ser uma taxa cara, né? O normal de mercado é 1%, então ele está acima do normal. Eles têm um ponto ótimo de não ter performance. A Kinea, que é uma gestora que dispensa comentários, é uma gestora ótima. E esse é um fundo que é para investidor em geral. Alguns fundos da Kinea são para investidor qualificado e tal. Então, isso é um ponto muito positivo desse fundo aí para ser investidor em geral. Aqui ele vem falar que o resultado de novembro, se beneficiou do elevado patamar de alocação do fundo em CRIs. E isso atenuou o número de dias úteis menor do que o período anterior. Aqui eles falam sobre a queda da Selic para 12,25. E aí lá, provavelmente em janeiro, deve ter uma nova reunião do Copom para definir se a taxa Selic vai ficar de lado, se ela vai cair, que é o que eu acredito que ela vai continuar caindo, ou se ela pode até ocorrer uma inversão e vai passar a voltar a subir. Eles falam que a movimentação recente, eles fizeram uma nova compra, uma nova posição, aumentaram a posição nesse CRI even, né? Mais 100 milhões, para um fundo de bilhões, isso aqui é dinheiro trocado, né? Mas mesmo assim, 100 milhões é um dinheiro bem interessante. A taxa média aí de CDI é 2,50, CDI mais 2,55. Como eu já antecipei para vocês, o fundo realmente conta com compromissadas, né? 7,2% do portfólio do fundo. E aqui ele mostra a carteira como que está alocada. Como eu já antecipei, esse é um fundo majoritariamente, na sua imensa maioria, alocado em CDI, ó. 104% do CDI. Então ele tem todo o seu dinheiro e mais 4,6% alocado em CDI mais 2,55% de média. Ele ainda vai ter ali um percentual irrisório, quase nada em inflação, IPCA. Inflação mais 15%, né? Uma taxa bem absurda. E ele tem ali mais 2% em caixa. Aqui a gente vê os CRIs que ele mais empresta dinheiro, né? Então ele empresta ali 56% dos seus recursos estão alocados em escritório. Tem também shopping, residencial e logístico. Aqui a gente já vê que é um fundo de alta segurança, tendo em vista que você não vai ver aqui loteamento, não vai ver multipropriedade, home equity, SPS, coisas nesse sentido. Então, nesse quesito aqui, é um fundo de alta segurança. Dando continuidade, fala sobre negociação de liquidez, essa parte eu costumo pular, e aqui a gente entra na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. O que a gente observa é o seguinte, olha o quanto o fundo tinha de resultado em outros meses, e para quanto esse resultado caiu, ó. Já chegou a ser 70 milhões, 71 milhões, 74 milhões e, ó, 64, 67, 62. Ele caiu o resultado. Resultados de LCI que ele tinha, ó, ele não tem mais esse resultado de LCI. O instrumento de caixa vem mais ou menos estável ultimamente, ó, na casa de 1,5 milhão. E as despesas do fundo estáveis, mais ou menos essa casa de 5 milhões. Então a gente vai calcular na prática aqui, ó, o que esses 5 milhões de despesa do fundo representam frente a esses dois recebimentos aqui, ó. Lembrando que nem tudo aqui vai para o bolso da gestão, mas como eles não fazem um destrinchamento das despesas, a gente vai calcular isso aqui. Outro ponto que eu acho que seria interessante seria o fundo trazer o acumulado dos últimos 12 meses, que era algo mais justo, porque nisso aqui entraria tanto despesas mais altas quanto despesas mais baixas, a gente teria uma média anual, né? Ficaria algo um pouco mais justo. Como eles não fazem esse tipo de situação, né? Vamos observar aqui, ó. 5 milhões, 5 vezes 100, dividido por 63,8, que é o que ele recebeu no último mês. Então, as despesas do fundo estão na casa de 7,83, são despesas totalmente aceitáveis, um ponto muito positivo. O fundo, por padrão, eles gostam de distribuir praticamente o que eles têm de resultado, sendo que, ainda assim, o fundo vem com um resultado de 37 centavos acumulados aí. Então, caso aconteça situações igual a essa, ó, resultado de 1,08, ele conseguiu distribuir 1,10. Então, resultados aqui, ó, na maior parte você vê ele tendo resultado positivo e guardando um recurso. Mas aqui ocorreu um momento dele não... Ele poderia ter entregue só 1,08, mas como ele tinha reserva, ele acabou entregando R$ 1,10. Dando continuidade aqui ele fala sobre os rendimentos mensais. Essa parte eu vou pular aqui para vocês, o que entregou a mês. E aqui ele traz como se fosse uma tabela de sensibilidade. Na data de fechamento, eles colocaram como se fosse 102. Mas note, quem conseguiu comprar esse fundo a 99, ele teria como se fosse uma média de CDI mais 2,94 e livre de imposto de renda, CDI mais 1,86. Como a R$ 102, que foi na data de fechamento do relatório, era CDI mais 2,25 e livre de imposto de renda, CDI mais 1. E atualmente, como o fundo está na casa de R$ 104, R$ 104,50, hoje é como se fosse CDI bruto de 1,55 ou CDI líquido de 0,47. Ou seja,
pelo risco de ser renda variável, a esses patamares de R$ 104, é muito mais seguro investir diretamente na taxa Selic, sabe? No Tesouro DI e tal. Entende? Pelo risco de ser renda variável, né? Ou seja, para valer a pena aqui, a pessoa tem que exigir pelo menos esse 1%, esse 1,86% aqui de prêmio de risco, né? Então, isso aqui é um ponto que talvez, por isso que eu falei, que talvez não seja compensativo estar investindo nesse fundo agora. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Você gosta do que a gente faz nesse vídeo? Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Nós estamos com o objetivo de chegar a 20 mil inscritos. Então se inscreva aqui no nosso canal e nos ajude a chegar aos 20 mil inscritos. Comenta aí para nós. E aí? Você tem esse fundo no seu portfólio? Você gosta da Quineia? Gosta dos fundos da Quineia? Você acha esse fundo um bom fundo? Você teria cotas dele no seu portfólio? Comenta aí para nós. Analisando aqui o portfólio do fundo, eu encontrei um ponto de risco, alguns pontos de atenção que tem que ter. Não é nada fora do normal. Se você entender esse risco, é algo totalmente factível, tá? Contudo, eu vejo que, tendo em vista a qualidade desse fundo, é algo que eu achei estranho eles se posicionarem com tanta exposição assim. Então, frente a tantos outros fundos também muito bons, esse aqui não seria um fundo da minha escolha, em razão do tanto que eles estão expostos a um devedor. Já já eu vou mostrar lá no portfólio para vocês e vou trazer isso para vocês. Então, sim, esse não é um fundo que eu tenho, eu não teria esse fundo, apesar de ser um fundo muito bom. Mas esses pontos aí me chamaram a atenção negativamente. Então, para correr esse tipo de risco, aí eu prefiro correr em outros tipos de fundo, tá? Então, eu não tenho interesse de ter. E se fosse para eu ter um fundo seguro, esse não seria um fundo da minha escolha. Agora, esse meu ponto de vista não significa uma indicação de compra, venda, manutenção do ativo, e nem que ele seja bom ou ruim. Nós temos aí um canal secundário, o canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos para monetizar esse canal. Então vá lá no canal Amuf Infra e se inscreva, nos ajude. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando aqui para o relatório, a gente vai ver o seguinte, ó. As exposições do fundo. A maior exposição do fundo, ele vai ter ali 6% da carteira em exposição. Poxa, Mu, então por que você falou que você enxergou risco aí? Cuidado, tá? Toda vez que você for analisar um portfólio, não olhe somente para essa coluna, com as exposições que o fundo possui. Tente observar da seguinte forma, ó. JHSF Malls. Aí você vem aqui e vê mais, ó. JHSF Malls, JHSF, JHSF. Por mais que seja, às vezes, tranches distintas, o risco é de JHSF. Se ocorrer qualquer problema com a JHSF, é ela quem vai deixar de pagar. Nossa, amor, você é um bobalhão. A JHSF é uma ótima empresa, nunca vai acontecer nada com ela. Pois é, Americanas era tido como uma empresa de ótima qualidade de crédito e ocorreu o que ocorreu. Então nunca está livre de acontecer algum problema. Então, ó, 6%, com mais 2, 8%, com mais 2, 10%, pode arredondar até para 11%, e com mais 2 aqui, ó, é 12%. Então, assim, 12% no único devedor, por mais que ele seja seguro, e o objetivo desse fundo é ser seguro, eu acho isso uma exposição em demasia. Não vai dar problema? Provavelmente não. Você tem que estar ciente disso. Se você estiver se posicionando no ativo e estiver ciente disso, tudo bem. Ó, Brookfield também é um devedor de ótima qualidade, ó. Mas olha o tanto de exposição que ele tem em Brookfield. Isso aqui me chamou, assim, fiquei totalmente assustado, ó. 5, 10, 14, 18, 21, 23. Caramba, 23% no único devedor? Pode nunca acontecer nada. Mas um fundo com ótima qualidade desse, se essa Brookfield passar por dificuldade, alguma situação gravíssima, esse fundo aqui vai virar vai acontecer a mesma problemática que aconteceu lá com o HCTR, Deva, Tord. Então, assim, é um ponto de atenção sim, tá? Por mais que seja um fundo de qualidade, isso você tem que estar ciente. Pode ser que nunca aconteça, mas se acontecer, sabe, pode impactar severamente o fundo. Então, isso aqui me chamou a atenção muito negativamente, tá? Mas é inquestionável que o risco aqui é 1 milhão de vezes menor do que HCTR, Dev e Tord, porque lá o devedor não tinha qualidade de crédito que esses aqui têm. Os devedores não atuavam em multipropriedade, que é um risco altíssimo, tá? Então, não estou colocando terror, dizendo que vai acontecer algo, mas você só tem que estar ciente.
Estando ciente disso, tudo bem. Aí aqui, continuando no portfólio, você começa a entrar aqui e entender os devedores, né? Então, a Brookfield, São Paulo, Rio, Brookfield, Eldorado, IBC, o edifício EZ Tower, edifício Fujitsu. Então aqui estão todos os devedores do fundo. Ele vai falar mais ou menos como é que funciona a operação, quais as garantias, que muito provavelmente também vai ter uma qualidade de garantia infinitamente superior também lá em relação ao DEVA, TORD, HCTR e tudo. Ou seja, preste atenção, eu estou falando pontos de atenção se observar do fundo. Mas não estou dizendo que esse fundo aqui vai ter o mesmo problema, a mesma problemática que teve lá naqueles fundos lá. É só pontos de atenção. Inclusive, se você for cotista desse fundo, tiver interesse em posicionar nesse fundo, essa parte final do relatório é imprescindível você ler para você ver todos os devedores, entender mais ou menos como é que funciona, quais as garantias que foram dadas em relação a isso, o loan to value da operação, tudo isso é interessante você observar. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Muito obrigado. Obrigado vocês que adquirem os e-books ou a nossa planilha de controle financeiro. Obrigado vocês que fazem doação para o Pix ou se tornam membros. E lá no canal Mudicas nós temos e-books de português para concurso público. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!